Você sabia que o Pedro Paulo é o responsável pela lei que salvou o estado do Rio de sua pior crise econômica? Em 2017, Pedro Paulo foi autor da lei mais importante para o Rio de Janeiro nas últimas décadas, o Regime de Recuperação Fiscal, que tirou o nosso estado da falência. Você deve se lembrar de quando o Rio enfrentou a pior crise da sua história. O Rio afunda numa crise sem precedentes. É a crise financeira do estado do Rio. A situação era dramática para o governo e para a população. Os serviços mais básicos entraram em colapso. O governo não tinha dinheiro para pagar nem o salário dos servidores. Tinha policial e professor na fila para pegar cesta básica e dar o que comer para sua família. Muitos servidores já estão passando fome, dependendo de cestas básicas. Julho já está no fim, mas segundo a Secretaria Estadual de Fazenda, mais de 204 mil servidores da ativa, aposentados e pensionistas não receberam o salário de maio. A situação exigia uma solução urgente. O governo do estado diz que só com um plano de recuperação fiscal do governo federal vai conseguir sair do buraco financeiro e botar as contas e os salários em dia. Então, o deputado Pedro Paulo, lá em Brasília, desenhou a lei que ajudaria o Estado a sair dessa crise. O projeto do PLP 343, que trata do regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. Não existe instrumento hoje para que nós possamos trazer esses estados de volta a uma condição de equilíbrio. Não foi fácil, a batalha foi dura. Amanhã, mais votações, atenção a alguns destaques, que eles buscam acabar com o centro, com o coração do projeto, e vamos organizar aqui os deputados, explicar todo o trabalho de negociação. Pedro Paulo teve a oposição de 19 dos 46 deputados da bancada do Rio, mas a virada veio. Olha, acabamos de votar e aprovar definitivamente o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. O estado entrou no regime de recuperação fiscal. A cerimônia de assinatura do acordo foi em Brasília. O acordo suspendeu as dívidas com o governo federal e permitiu equilibrar as contas para voltar a pagar salários e serviços básicos. Graças ao regime de recuperação fiscal, o Estado teve um alívio de mais de 12 bilhões de reais por ano. Isso é mais do que o orçamento da educação, da saúde ou da segurança. Aos poucos, as coisas foram voltando ao normal. E quando o Estado precisou renegociar o acordo, também foi o Pedro Paulo que garantiu um respiro para que o governo começasse a pagar a dívida só daqui a 10 anos. O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira mudanças nas regras de pagamento de dívidas dos estados com a União. Se a situação do nosso estado melhorou, foi porque Pedro Paulo estava lá em Brasília batalhando pelo Rio. Então, no dia 2 de outubro, aposte em quem tem capacidade de resolver os problemas mais difíceis e melhorar de verdade a vida das pessoas. Vote em quem resolve pelo Rio.